Bom dia. Estamos iniciando a nossa defesa do trabalho de conclusão de curso, bacharelados em biomedicina, e nosso tema de defesa é interferências de medicamentos em exames laboratoriais. Ao discente presente, Cláudio Lacerda de Souza e eu, Laila Micaela de Lima Mendes. Desde já, agradecemos a presença do nosso doutor professor Sócrates Matos, mestre doutorando em patologia Ícaro Boniek, e a nossa orientadora, a professora mestre doutora em patologia Sara Nunes. Os laboratórios de análises clínicas estão baseados em técnicas que se iniciam desde a coleta até o diagnóstico. Esse processo ele é dividido em três importantes fases, as quais são a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. A fase pré-analítica ela se inicia desde a requisição do exame, orientação sobre a coleta, preparação para essa coleta, coleta desse material e transporte desse material até a área de análise. O paciente ele deve receber informações anterior ao exame, como evitar a prática de atividade física, o uso de bebidas alcoólicas e o jejum de alimentos. Esse paciente também ele deve informar o laboratório se ele faz uso de algum tipo de medicamento, pois esses são capazes de interferir na análise, causando um resultado falso. Quanto ao analista que faz a coleta, ele deve ficar atento a alguns cuidados, como evitar o uso prolongado do torniquete, pois eles podem alterar os níveis de enzimas e proteínas, verificação dos tubos de coleta e os anticoagulantes, para evitar, assim, a hemólise ou coágulos na amostra. Já aquelas amostras que são recebidas do laboratório pelo paciente, essas devem ser identificadas e armazenadas adequadamente até a hora da sua análise. Já na fase analítica, é onde o analista ele verifica os reagentes, os instrumentos, calibragem de todo equipamento eletrônico e monitora esse processo de análise até a fase pós-analítica, onde serão laudados essas análises e entregue ao paciente o resultado final ou ao médico solicitante. Segundo a literatura, a fase pré-analítica é a fase em que mais há erros laboratoriais. Cerca de 40% a 85% dos erros é a falta de alinhamento nessa fase pré-analítica. Sabendo que a relação de diversos medicamentos nos exames laboratoriais estão associada à interferência medicamentosa, alguns efeitos já são esperados durante essa análise. Mas esses efeitos podem atribuir um resultado falso, diferente dos efeitos desejáveis, que são aqueles que são utilizados uma ou duas drogas para reduzir o efeito adverso ou até mesmo estender o efeito dessa droga. E por esta razão, há uma classificação no potencial de gravidade clínica. A gravidade leve, ela não altera o tratamento desse paciente. Já a gravidade moderada, esse paciente precisa de intervenção do médico que alterará a sua terapia farmacológica. Já a gravidade grave, esse paciente ele corre risco de vida e esse médico deve intervir. Por que ele corre risco? Devido ao uso de vários fármacos, é necessário verificar o quadro clínico desse paciente, a idade desse paciente e o tempo de tratamento desse paciente. E sabendo que a droga pode interferir, existe uma variação com o procedimento utilizado, pois a droga ela pode ser detectada no sangue e na urina. O ideal é que essa coleta ela seja realizada quando o uso desses fármacos forem suspensos ou estiver em uma concentração mínima no organismo. É relevante que a interferência medicamentosa é a causa mais comum em erros laboratoriais. O objetivo desta revisão é esclarecer que a interferência ela pode prejudicar no diagnóstico do paciente e, consequentemente, no seu tratamento. É necessário que os profissionais analistas fiquem atentos na liberação dos laudos, para que, assim, possa diminuir os erros ou até mesmo eliminar. E para elucidar essa pesquisa, foram estabelecidos critérios de inclusão de artigos, os quais foram selecionados da seguinte forma: os artigos publicados em periódicos nacionais na língua portuguesa, inglesa e espanhola, entre os anos de 2015 a 2020. Usamos as bases de dados
como Lilacs, PubMed e Cielo. E os materiais foram coletados e excluídos artigos que, no resumo da sua problemática, não apresentavam relação com o nosso estudo. Bom, de acordo com a literatura, nós encontramos interferências medicamentosas relacionadas com alguns setores da rotina laboratorial, onde encontramos interferências medicamentosas nos testes bioquímicos, microbiológicos, hematológicos, imunológicos, imunohematológicos e os testes de urina tipo 1. Os medicamentos encontrados como interferências medicamentosas foram relacionados com diferentes classes medicamentosas, a qual demonstramos aqui nesta imagem. Mas mais à frente vamos citar cada um deles e qual medicamentos mais conhecido entre eles que tem causado interferência medicamentosa nos testes. Ok, começando pelos testes bioquímicos, que são os testes que mais têm demonstrado erros por causa das interferências medicamentosas, são os testes bioquímicos. E a classe medicamentosa que mais tem gerado interferentes são os antihipertensivos, ao qual deles são o enalapril, que segundo a literatura está relacionado com o aumento de ácido úrico na amostra de soro do paciente, o HCTZ, que está relacionado com o aumento de ácido úrico, aumento de cálcio e aumento de glicose, também na amostra de soro do paciente. Outro antihipertensivo é o propanolol, que está relacionado com o aumento de triglicerídeos, bilirrubina e T4, também na amostra de soro do paciente. O captopril, que também está relacionado com o aumento de creatinina, potássio, TGO e HDL. Já a levotiroxina está relacionado somente com o aumento de T4 na amostra de soro do paciente. Continuando nos testes bioquímicos, temos também os medicamentos da classe diuréticos, ao qual dele que é a clortalidona, que está relacionado com o aumento de CT, de LDL e de VLDL. Temos também outro medicamento diurético muito conhecido, como a furosemida, que causa aumento de creatinina, ureia, colesterol, triglicerídeos e ácido úrico, como também em contrapartida a diminuição de outros analíticos como sódio, cloreto, potássio, cálcio e magnésio. E essas interferências foram encontradas na amostra de soro do paciente. Ainda nos testes bioquímicos temos também outra classe chamada de antidiabéticos. O mais conhecido deles e utilizado é o cloridato de metilfomina, que está relacionado com a diminuição de CT, de LDL, de ferro, triglicerídeos, insulina e glicose. E também está relacionado com o aparecimento clínico do paciente chamado de intolerância à glicose. Nos testes microbiológicos, a classe de medicamentos que mais tem gerado interferência são os antibióticos de modo geral. Quando eu digo modo geral, é os bactericidas, bacteriostáticos e bacterolíticos. Eles assim têm gerado a diminuição no exame de urocultura, que é um exame microbiológico para encontrar bactérias patógenas na urina do paciente. E a presença dos antibióticos na amostra do paciente gera diminuição da bactéria, dando falso negativo no teste de urocultura. Nos testes hematológicos, a classe medicamentosa que causa interferência, um deles são os anticoagulantes, como a heparina, que causa diminuição de proteína C, diminuição de antitrombina e diminuição de cofator de heparina 2. Outro anticoagulante que causa interferência é o K3-EDTA, que é chamado de tripotássio. Ele causa aumento de CHCM, diminuição do hematócrito e diminuição do VCM. Essas interferências foram encontradas na amostra de sangue do paciente. Outra classe medicamentosa que causa interferência nos testes hematológicos é os anticoncepcionais. O mais conhecido deles é o Diane 35, o Nordest e o Selene. Eles têm causado assim aumento de TP, aumento de TTPA, aumento de TT e aumento de fibrinogênio na amostra de plasma do paciente. Já nos testes imunológicos,
Continua como interferente também, assim como nos testes hematológicos, os anticoncepcionais. Só que os mesmos anticoncepcionais que causam interferência nos testes hematológicos, ele vem nos testes imunológicos trazendo outro tipo de interferência, como a diminuição da antitrombina no teste imunológico de nefelometria e a diminuição de proteína S no teste ELISA. Já outra classe que causa interferência nos testes imunológicos é os antipsicóticos. O mais conhecido dele que causa, segundo a literatura, é a clopromazina, que causa falso positivo ou até mesmo falso negativo para os testes de gravidez. Isso na amostra de soro do paciente. Outra classe também que tem gerado interferência nos testes imunológicos é os antihistamínicos, que causam a inibição da reação dos testes de leitura imediata. Os testes de leitura imediata são aqueles testes para detectar a presença de IgE nos pacientes. Já a classe de imunossupressores sistêmicos e corticosteroides, eles causam em contrapartida a inibição da reação da leitura dos testes de leitura tardia. São aqueles testes usados para detectar dermatite alérgica nos pacientes. Nos testes imunohematológicos, temos a classe anticorpos monoclonais, que temos o medicamento DARA, que causa aglutinação positiva, nos testes indiretos de antiglobulina, nos testes de detecção de anticorpos e no teste para detecção de globulina anti-humana. Já o antiparkinsônicos, como o L-Dopa, causa aglutinação positiva no teste de PAI, que é o teste para pesquisa de anticorpos irregulares. E isso acontece na técnica de cubos indireto. Esses interferentes relacionados ao teste imunohematológico foram encontrados na amostra de plasma do paciente. Já os testes de urina tipo 1, que é o AES, temos algumas classes, como os antibióticos e os opioides analgésicos. Dos antibióticos temos a benzilpenicilina e a cefuroxima, que causam falso positivo na detecção da fita de glicose. Já a doxiciclina causa falso aumento de catecolaminas. Já os opioides analgésicos, encontramos a oxicodona, que causa falso negativo para teste de cocaína e teste de maconha, que é o teste mais THC. Mediante esses resultados, concluímos que os medicamentos são uma importante fonte de variação em exames laboratoriais. Por isso, o médico laboratório deve ser informado de todos os medicamentos utilizados pelo paciente. E por esta razão, a importância da abordagem na fase pré-analítica, pois os medicamentos geram constantemente erros analíticos em diversos setores laboratoriais. Segundo a literatura e estudo, os medicamentos em predomínio são os diuréticos e antipertensivos do setor de bioquímica. A interferência dos medicamentos já são encontrados em publicações científicas, as quais só comprovam a necessidade de investigação desse paciente, pois não se descarta a importância de novas pesquisas, pois elas auxiliam os profissionais na hora da análise, para que o paciente ele obtenha um resultado fidedigno. Agradecemos a Deus por nos proporcionar esta conquista e por toda a força e sabedoria que nos concede diariamente. Gratidão aos professores que ao longo do curso nos acompanharam, em especial a nossa orientadora, Sara Nunes, pela paciência e dedicação ao nosso trabalho, e aos convidados da banca pelo seu tempo, paciência e dedicação ao nosso dia.